Bem, aqui a gente dá uma paradinha nos nossos exercícios sobre mistura de soluções para dar um apoio que eu acho fundamental quando a gente tem sal ou base ou ácido, tá? Adicionado à água. No caso do sal ou de uma base, você tem uma dissociação iônica. No caso do ácido, que é uma solução, uma fórmula, né, uma substância molecular, você tem a ionização. Então eu peguei aqui como exemplo o NaCl, sal de cozinha, cloreto de sódio, e o CaCl2, cloreto de cálcio. Nota que quando a gente analisa essa fórmula, eu tenho um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro, 1 para 1. Quando eu analiso essa fórmula aqui, eu tenho um átomo de cálcio para cada 2 átomos de cloro. Ao colocar esse sal em água, ele vai sofrer a dissociação iônica, que é a separação dos seus íons, produzindo o íon Na+, e o íon Cl-. Como é 1 para 1, a proporção ela se mantém na dissociação iônica. Para cada mol do sal, eu tenho a produção de 1 mol do íon sódio e de 1 mol do íon cloro, porque é 1 para 1, está tudo aqui, ó. Então, se aqui eu parto de 5 mols de NaCl, eu vou obter em solução 5 mols do íon sódio e 5 mols do íon cloro. Sempre a mesma proporção, 1 para 1 para 1. Está aqui, ó. Aqui é 1. Se eu botar aqui 10, esse caso aqui é 10, é 1 vezes 10, 10, 1 vezes 10, 10, 1 vezes 10, 10. Tanto para o sal, quanto para o íon sódio, quanto para o íon cloro. Se aqui for meio, aqui vai ser meio, aqui vai ser meio. Porque vai ser 1 vezes o número de mols do sal. Tranquilo isso? Já quando eu venho para cá, a quantidade de cloro é sempre o dobro da quantidade de cálcio. Se eu ponho 3 íons cálcio, eu tenho que ter 6 íons cloro. Se eu colocar 10 íons cálcio, eu vou ter 20 íons cloro. Sempre o dobro. Então, quando a gente representa essa dissociação, para cada mol do sal, cloreto de cálcio, eu tenho 1 mol produzido de íon cálcio. Porém, eu tenho o dobro de mol do íon cloro. Então, se aqui é 1, aqui continua sendo 1, é 1 para 1, só que aqui é 2. Então, é 1 para 1 para 2. Está aqui, ó. 1 vezes a quantidade de mol para o sal. 1 vezes a quantidade de mol para o íon cálcio. Porém, eu produzo 2, já que eu tenho 2 aqui. Olha o equilíbrio. Eu produzo 2 íons cloro. Ou seja, sempre o dobro da quantidade de mol em relação ao sal. Então, se eu parto de 1, eu vou obter 2. Se eu partir de 5, eu vou obter 10. Se eu partir de 20, eu vou obter 40. Íon cloro. Isso tem que ficar muito claro. Porque o que vem por aí, eu vou precisar disso. Então, repara que são sais com o mesmo ânion, tá vendo? Então, não reagem entre si. Como a gente viu nos exercícios das páginas anteriores. O primeiro deles foi hidróxido de rubídio. 2 soluções com o mesmo soluto. Claro que não vai reagir. O outro eu misturei o hidróxido de potássio com o hidróxido de lítio. Como tem o mesmo ânion, hidróxido, não reagem. Aqui 2 sais com o mesmo ânion, cloro, cloro, não reagem. Então isso você tem que ficar muito ligado. E na próxima página a gente continua o nosso raciocínio. Valeu, gente boa, grande abraço.